Olá, bem-vindo a mais um episódio do Pod Telma. E hoje nós vamos falar sobre carreira, profissão e paixão. E como vocês sabem, a gente traz convidados que são realizados nas suas profissões e principalmente que são apaixonados e têm deixado aí um legado para a sociedade nas suas profissões. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos, médico obstetra há mais de 27 anos e que mais acompanha partos humanizados em Goiânia. Não é isso, doutor? E que foi um dos pioneiros nessa prática do parto humanizado. Em Goiás, sim, eu tive algumas pessoas que me inspiraram, mas quando eu comecei, quase ninguém gostava dessa coisa de parto humanizado. A moda era fazer cesariana. Quem podia pagar, fazia cesariana. Quem não podia pagar, ia para o SUS, aí tinha o parto normal. E o que é um parto humanizado, doutor Luiz? É nada mais, nada menos do que você não priorizar nem o hospital, nem o médico, mas priorizar quem realmente é a protagonista do parto. A mulher, né? O seu filho e a sua família. E só intervir quando for em favor deles. Entendi. E aí no parto humanizado pode entrar pessoas da família para acompanharem? Como é que é isso? Sim. Hoje já é lei no Brasil que a mulher tenha direito a um acompanhante no trabalho de parto. Na maioria das vezes ela escolhe o companheiro, né, o seu esposo, às vezes ela leva uma mãe, uma irmã, um acompanhante da escolha dela. Até há alguns anos, quando eu comecei a introduzir o acompanhante, as maternidades goianas não concordavam, achavam que o acompanhante iria atrapalhar o parto, se algo desse errado, ele poderia agredir o médico e tal, ou poderia aumentar risco para infecções, havia vários argumentos. Hoje já é uma coisa bem estabelecida, e proibir um acompanhante na sala de parto é considerado um crime já. Ah, tá. E é bom a gente falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas não sabem ainda essa diferenciação. Verdade. E o senhor já ajudou a trazer mais de 6.000 pessoas aí para esse mundo. São muitos anos, né? Muitos anos de experiência. E você sempre soube que queria medicina? Não. Acho que isso veio em torno dos 27, 28 anos. Eu cresci pensando que iria ser engenheiro. Meu pai queria que eu fosse engenheiro e eu dizia que eu era bom em matemática e bom em matemática deveria ser engenheiro. Só que aí eu não pude prestar o vestibular com 19 anos, que eu vim para Goiânia, morava no interior, para prestar o vestibular, fiquei doente, tive aquela doença hanseníase, né, que é a lepra, e tive que voltar para casa. Aí surgiu um concurso do Banco do Brasil, eu entrei e o salário era bom. Para mim, então, que ganhava menos de um salário mínimo, trabalhando em banca de revista, vendendo jornais, vendendo coisas na rua, para mim era uma maravilha, né? Só que depois eu casei, tive 2 filhas, e o salário dos bancários foi diminuindo muito, e eu pensei em fazer um curso superior. E eu sempre tive uma queda por jornalismo. Eu queria fazer jornalismo, eu vim para Goiânia para fazer jornalismo. E na minha saída de São Luís de Montes Belos, do Banco do Brasil de São Luís de Montes Belos para o Banco do Brasil em Goiânia, uma colega me deu um livro chamado Médico de Homens e de Almas, que é a história do Lucas da Bíblia. E eu li aquele livro me influenciou muito. Ele queria cuidar das pessoas. Então, essa história me fascinou muito. E essa conversão dele, né? Lucas é autor de 2 livros da Bíblia, né? Lucas e Atos. E como médico, então, ele mostra ali no livro que ele fazia o bem. E então, na fila do vestibular para jornalismo, eu falei assim, cara, eu quero fazer um negócio assim, deixa eu mudar, eu quero fazer fazer medicina. Aí eu mudei a minha inscrição para medicina, graças a Deus eu passei, não sei nem como, eu passei. E aí, Os filhos, eles estão sempre observando, nos observando, né? E a gente é interessante porque quando os pais não são felizes nas suas profissões,
provavelmente o filho não vai para aquela área ali do pai, não vai escolher, não, eu não quero fazer esse curso porque, nossa, não dá dinheiro, eu vejo a pessoa muito cansada, nunca tem tempo, a gente nunca pode fazer nada, sempre está no limite, ou mesmo ver a pessoa reclamando do trabalho, né, muito cansada, às vezes é um fardo. É verdade. Muitas vezes o trabalho é um fardo. Você conviveu com pessoas assim, hoje você ainda vê pessoas que estão trabalhando assim, nossa, por obrigação e não por paixão? Creio que muita gente. Por exemplo, eu no Banco do Brasil, meu trabalho era um fardo. Eu gostava da recompensa, né, que eu nunca tinha ganho, nem imaginado ganhar o salário que um bancário ganhava. Então, isso era bom, mas eu me cansava muito. Trabalhava 8 horas por dia, depois passei a trabalhar 6 horas por dia, e isso me deixava cansado, apesar de ter muita folga e tal, comparado com o tempo hoje. Já hoje, eu trabalho várias horas em seguida, e a recompensa do trabalho, que é a alegria de ver, de intervir na saúde, no meu caso, por exemplo, de ver uma criança nascer, de ver uma mãe feliz, uma família aumentando, isso tira todo o cansaço da gente, dá um entusiasmo grande, né? E é interessante isso de a gente não deve escolher profissão por dinheiro. Dinheiro é consequência. Consequência, tem que fazer o que você gosta. Porque não adianta você ganhar bem, mas você faz algo que é muito cansativo, que é muito estressante e tal. Mas quando você faz algo que você gosta, que você se realiza, nossa, faz toda a diferença. Eu e muitos outros médicos, a gente trabalha às vezes 48 horas em seguida. É muito cansativo. Às vezes cansa o corpo, mas a mente não cansa. E o que cansa mais a gente é a mente. Se a mente está insatisfeita, você cansa muito mais. O físico se supera. A gente trabalha às vezes várias horas. Hoje eu trabalho 80, às vezes 90 horas por semana. Hoje, por exemplo, estou trabalhando desde 1 da manhã. Eu dormi 1h30 só. E estou bem animado, vou jogar tênis daqui a pouco. E se fosse trabalhando no Banco do Brasil esse tanto de hora, acho que eu não aguentaria. Olha que interessante, né, que você está trazendo para a gente. Às vezes, hoje você trabalha 48 horas seguidas, 90 horas por semana, e você não se sente tão cansado quando você estava trabalhando só pela recompensa financeira. É verdade. Quando você não via um sentido maior do que esse. E aí você trabalhava ali 8 horas, 40 horas, a metade, menos da metade, e menos responsabilidade também. Também. E mesmo assim, você se sentia mais cansado, não sentia essa motivação que hoje você tem. E você acha que hoje ainda, todos os dias, você acorda motivado para ir trabalhar? Acordo quase sempre bastante motivado. Claro que tem dia que você está muito cansado, você pensa, puxa vida, poderia dormir um pouco mais de manhã, depois que você trabalha a noite toda, né? Poderia dar uma descansada e tal, mas tão logo você começa. E uma das coisas boas que eu creio que em todas as profissões é possível, é você influenciar pessoas, você abençoar pessoas. Você se sente feliz quando você consegue fazer alguém feliz. Talvez isso seja um segredo para a vida da gente. Às vezes a gente fica procurando a felicidade da gente, quando na verdade amor é igual leite materno, entendeu? Quanto mais você doa, mais você tem. Então, quando você faz uma coisa que você acha que vai mudar a vida de alguém, isso muda a sua vida também. É que o Dr. Luiz não sonhou em ser médico. Primeiro, o pai dele queria que ele fosse engenheiro, porque ele era muito bom em matemática. Tem muito isso ainda, né? Sim. Dessa influência. Você escreve muito bem, você lê muito bem, você gosta muito de ler, faz direito, você fala muito bem. Você é um bom comunicador, vai fazer jornalismo. Você é ótimo em exatas, você tem que ir para essa área. E isso, realmente, hoje, não tem muito sentido. Né? A gente sabe que cada vez mais esse conhecimento técnico, teórico, a gente adquire. É verdade. E o comportamental também. Você, então, foi influenciada a ser engenheiro? Não fui. Ainda bem, né? Que é um excelente médico. Quis fazer jornalismo
e não fez. Na fila, tá vendo, gente? Indecisão é coisa da vida, é coisa do jovem. É verdade. E não precisa ser tão jovem para ser indeciso em relação à carreira. Essa indecisão, às vezes, acompanha as pessoas por muito, muito tempo. Quantas pessoas Verdade. você conhece que já começaram 2, 3 cursos superiores Uhum. e não terminaram nenhum? Porque ainda não acharam qual é o sentido. Não, isso aqui não tem a ver comigo. Que às vezes você é influenciado, não sabe o que quer, chega lá, faz 1 ano, 1 ano e meio, 2, para. Uhum. Aí, novamente, não, Verdade. agora eu vou tentar isso. Isso eu acho que tem a ver 1 ano, 1 ano e meio, para. Né? E quanto tempo, e quanto dinheiro, e quanta frustração isso traz para a nossa vida, né? Tem muitas ferramentas para o autoconhecimento hoje que ajudam as pessoas a se descobrirem antes de escolher a carreira. É Você verdade. acha que lançar mão dessas ferramentas é importante para que as pessoas sejam menos frustradas e achem ali qual é o seu caminho? Ah, eu creio que é muito importante. Hoje o conhecimento expandiu muito, a opção, há várias ferramentas, né, para você descobrir a sua vocação, né? E, quando você descobre, é igual quando você descobre a pessoa com quem você vai viver sua vida, né? A sua esposa, né? Porque no meio de tantas, por que você escolheu aquela, né? Mas o seu coração bate diferente. Então, eu creio que quando você começa a conhecer sobre as profissões, o seu coração vai bater diferente. E a gente não pode se enganar, pensar essa profissão é a que dá mais dinheiro, então eu quero ela. Não, não, não. Isso não é o principal. O principal é aquela em que eu vou me sentir útil, o que eu vou escolher para fazer diferença no mundo. O que eu vou escolher para fazer diferença na vida da minha família, ou na vida de quem eu amo, ou na vida das pessoas em geral, depende da sua vocação, né? Eu acho que isso aqui é o mais importante. E é interessante que, assim, muitos jovens querem fazer medicina, mas não se sentem capazes. Não acham que, nossa, não, eu não consegui estudar, eu não estudo nos melhores colégios, eu não tenho chance. Né? E você é prova de que, estudando em escola pública, você conseguiu entrar na UFG, numa Sim. faculdade, numa universidade federal. E o curso de medicina sempre foi um curso muito disputado, muito difícil, né? Sempre foi. Ainda é. Embora haja muitos cursos no Brasil, hoje até há uma crítica à proliferação de cursos, né? Tem, no Brasil se formam quase 30 mil médicos ao ano, e o número de médicos tem quase dobrado em 20 anos. O número e acredita-se que vai crescer em torno de 50% nos próximos 5 anos, tornando a profissão menos atraente financeiramente, mais difícil de você especializar, né? Mas ainda é difícil entrar em medicina. Mas se você quiser uma coisa com afinco, você consegue. Aquilo que a gente quer com afinco, a gente estuda, a gente luta, porque aquela pessoa que estuda, essa é a grande vantagem. Você não precisa ter nada, você estudando, você tem. Ainda mais hoje, com acesso à internet, antes era tão difícil. Eu, para conseguir passar em medicina, eu comprava uns fascículos na banca de revista, já que eu não podia pagar cursinho. Assim, eu ganhava um pouco, mas tinha 2 filhas, trabalhava no banco e não tinha nem tempo para cursinho, né? Então, eu comprava umas revistas, estudava em casa, chamava de Abril Vestibular, eram uns fascículos semanais que vinham. Estudei e consegui provar. E não sou nenhum gênio, claro. Então, qualquer pessoa que estude bastante, que estude naquela área dela hoje, ela tem muitas ferramentas para isso e ela consegue. O importante é querer e acreditar. E não desistir. E não desistir, porque Deus ajuda. Ter foco, né, naquilo que você quer. E às vezes a gente vê os meninos aí, você já era casado, já estava com 2 filhas, trabalhava de madrugada para poder estudar e correr atrás do seu sonho. E a gente vê, a gente acompanha, eu acompanho no consultório muitos jovens com 17, 18, 19 anos que tentaram 1, 2, 3 vestibulares para medicina e falam assim: esse vai ser o último. Esse vai ser o último.
Não, porque não vou passar. Eu estou perdendo o meu tempo. Então, assim, com 19 anos, com 20 anos, com 21 anos, Uhum. você não está perdendo tempo, né? É interessante a gente falar que a gente perde tempo fazendo o que não gosta. É verdade. Não é isso? E por isso que existem pesquisas que comprovam 80% dos profissionais estão frustrados nas suas profissões. Então, você está ali, ó, nos 20% que acertaram, que escolheram realmente, que não desistiram dos seus sonhos. E você tinha tudo para desistir, né, doutor Luiz? Você já era concursado, estava trabalhando no banco, casado, com 2 filhas, Uhum. não tinha aquele recurso sobrando, não tinha tempo. Nada estava favorável para você entrar Tava, nessa né? faculdade, né? E ainda fazer uma faculdade por tempo integral, uma vida do jeito que você tinha. Esse foi um desafio grande, mas gostei do que você disse aí da pessoa insistir. Eu tenho um colega que hoje ele é cirurgião pediátrico. Ele prestou vestibular para medicina durante 5 anos. Como em Goiás só havia na Federal, ele prestava e sempre passava para biomedicina na Católica. Ele fazia inscrição, começava e não, eu quero medicina. Ele voltou durante 5 anos ele prestava, até que ele passou. Hoje é cirurgião pediátrico. Quer dizer, Fantástico. Olha que muito coisa bom, boa. muito E bem o que é sucedido. 5 anos para você É, fazer aquilo que você nasceu para fazer? Para aquilo que você você vai fazer realmente depois de fazer muitos anos, né? sentido. O É que são verdade. 5 anos? Porque assim, a nossa expectativa de vida hoje está alta, Uhum, né? Geralmente a gente trabalha aí 30, 40 anos. O que é uhum, 5 anos para você ali ainda vai trabalhar 30, 35, 40 é anos? verdade. Né? Então, assim, e é bom a gente falar isso, porque muitas pessoas têm essa pressão do tempo. Não, eu não vou mais tentar, não, eu não vou conseguir. E aí vem toda essa Uhum, insegurança, né? é verdade. E você acha que nesse momento, você teve momentos assim também, de pensar em, ah, vou ficar aqui mesmo, onde eu tô. Não tô num emprego ruim, para que eu vou mexer com isso? Alguém tentou te tirar de ideia? Ah, minha mãe. Aí falou, para que isso, meu filho? Você vai acabar com a sua saúde, porque trabalhando à noite, estudando o dia todo. Porque minha mãe queria me proteger. Então ela falava, para que isso? Você está magro, você não está comendo direito, você vai ficar doente e tal. Mas ela ficou muito feliz quando eu formei. Então, sempre a gente vai achar alguém para falar que não, ou que você não dá conta, né? E mesmo quando eu fazia faculdade, eu dormia muito, eu dormia muito na aula. Mas eu estudava muito depois, por causa do trabalho no plano de madrugada. Aí, no primeiro ano, teve uma professora que falou para mim que eu deveria desistir, porque eu sempre seria um mau médico, porque eu dormia Nossa, na aula e tal. Eu falei para a professora, eu acho bom a senhora estar falando isso, porque a senhora me incentiva a provar para a senhora que a senhora está errada. A senhora me incentiva, eu acho bom que a senhora fale isso, porque quando alguém não acredita em mim, aí que eu quero fazer mais ainda. Então, a senhora não sabe, a senhora está me incentivando a estudar mais. E eu estudava mais e realmente graças a Deus, eu me saía muito bem nas provas. Os meus colegas até ficavam surpresos com as minhas notas, porque parecia que eu dormia grande parte das aulas, mas eu estudava muito para compensar. Então, não é a falta de oportunidade que hoje a gente deve reclamar, é a falta de vontade. Quando você tem vontade, você consegue. Ainda mais com um monte de ferramentas. Hoje você entra na internet, você pesquisa, tem como você tá muito mais estudar, fácil, não o tá? acesso está mais fácil, né? Mas engraçado, hoje os jovens têm muito mais acesso às informações, tem um tempo, as famílias, né, cada vez se esforçando mais para para que cada jovem possa ali ter o seu tempo livre só para estudar. E mesmo assim, a gente percebe que essa geração tá assim, tá tudo muito difícil. Eu acho que também porque se oferece muito para eles, muita informação, muita distração e numa idade muito jovem. Então eles se distraem com muita coisa. Então não é
eles acabam ficando difícil ter um foco. Eu já ouvi que alguém falou uma vez que sucesso é 90% concentração e apenas 10% inspiração, né? Então falta concentração. Então a gente precisa concentrar naquilo que você quer. Você só vai ser bom em alguma coisa se você se concentrar naquilo. O comum é você ter 1000 atividades, ter 1000 coisas, tal. Isso é a pessoa comum. Ela não foca em nada, ela vai com tudo, ela tem uma vida aparentemente feliz, ela se diverte, ela brinca, tal, faz tudo, mas ela não tem concentração. E quando chega numa idade mais madura, ela vê tanto tempo que perdeu e agora já fica mais difícil de voltar atrás. Cada vez é mais difícil, né? Que você quer. Cada vez a gente vai colocando mais coisas nas nossas vidas e vai ficando mais difícil. Mas é interessante, isso que você falou, saber o que quer. Esse é o ponto. Verdade. A maioria dos nossos jovens estão indecisos. Não sei nem se é importante estudar. Você, pela sua história, você acredita que o estudo mudou sua vida? Completamente. Mudou completamente. Mudou tudo, né? Sei que demora muito, né? Para a gente fazer medicina, tem hora que a gente fica, meu Deus, eu lembro que eu estava no primeiro ano e eu já tinha mais idade, eu entrei com 28 anos para a faculdade. A maioria entra com 19, 20 anos. E eu já tinha meu trabalho no banco, tinha dia que eu falei assim, eu não preciso disso aqui não, eu vou embora, o professor me dando bronca e tal. E eu pensei algumas vezes em desistir, mas a vontade de chegar lá era tão grande que deu certo, né? Mas tem hora que dá vontade de você desistir mesmo. Então é normal. Então a gente pode falar. É normal você aí, ter algum desânimo na caminhada. Você aí que está estudando, que começou seu curso de medicina, está achando muito difícil, talvez está em dúvida, não sei se isso é para mim. Vê aí, nossa, são muitas matérias, é bem desafiador. Hoje o mercado exige muito mais, né, do médico. Hoje as profissões elas estão evoluindo. Isso é uma coisa. Em toda profissão você tem que estar em constante. Você precisa sempre aprender demais, atualizar. O conhecimento muda, mas muda tanto. E medicina muda tanto que dos livros em que eu estudei, eu creio que só o de anatomia hoje é que serve. Os outros já mudaram todos. Muita coisa que a gente falava que não se fazia, hoje é o que se faz. E em várias profissões, acho que todas as profissões é assim. Você tem que estar sempre atualizando, né? Tem que estar sempre aprendendo mais, tal. O que deixa a vida mais divertida, mas mais desafiadora também. Entendi. Então, é isso que diferencia um profissional que tem sucesso na sua carreira de um profissional que é um simples profissional ali que está fazendo o que a maioria faz. Porque para você se atualizar constantemente, você tem que ter motivação, tem que ter foco, você tem que ter desejo, você tem que ter vontade, você tem que ter paixão. Sem paixão, eu acredito que você não tem vontade de fazer ir para o congresso, fazer cursos, se reinventar, partir lá para o parto humanizado, que deve demorar muito mais tempo, muito mais horas, com certeza. Lidar com muito mais pessoas. Você teve que desenvolver muitas coisas no seu comportamento. Você falou que era muito tímido. E você precisou, assim, se reinventar no seu comportamento para que você pudesse atender melhor os seus clientes? Sim, com certeza. A primeira coisa foi... Eu era tão tímido, e sou ainda, que eu sou gago. Eu sou bastante gago. Tem dia que não sai nada, né, quando eu vou conversar. E na faculdade, então, quando tinha que apresentar trabalho, meu Deus, eu suava muito e gaguejava mais ainda. Essa foi uma coisa. Agora, com os clientes, acho que a primeira coisa que você tem que ter é amor pelas pessoas. Na verdade, em tudo você vai fazer. Se você tem amor, você olha para aquela pessoa com amor, você se coloca no lugar dela. E uma das vantagens que me faz ter paixão na medicina é que você pode ajudar alguém. A pessoa te procura quando está doente, por exemplo, ela está procurando socorro.
ela quer uma ajuda, e uma palavra faz uma diferença enorme. É um momento muito frágil, né? É um momento muito frágil. Então, por isso é muito difícil quando tem um profissional seco, que é indisponível, que não dá atenção. Isso me fez prestar mais atenção. Isso faz a gente melhorar como cristão, como pessoa. Quando você ama a sua profissão, você melhora em tudo. Você melhora como esposo, como pai, como filho. Isso eu acho muito importante. A vida é um todo, não tem nada dissociado. Na medicina eu tive assim, alguém uma vez me falou, mas você às vezes coloca a sua fé muito dentro da sua profissão, isso não pode. Eu falei, não, pode sim, porque é tudo do emendado. Aquilo que eu sou como esposo tem influência naquilo que eu sou como médico. E eu exerço a minha profissão sempre tendo em conta, primeiro, a minha fé. Por exemplo, tem uma questão bem polêmica, não sei nem se eu poderia falar aqui, hoje a questão de aborto. Eu sou radicalmente contra. Pode aprovar que lei que for a favor de aborto. Não vou fazer. Vai contra a minha fé. Primeiro a minha fé, primeiro o compromisso com o meu Deus. Depois o compromisso com a minha família. A profissão vem depois. E mesmo assim eu sou apaixonado pela minha profissão. Mas aí tem os valores, né? Os valores. Você tem não pode valores abrir mão que dos não seus são valores. negociáveis, a ética, né? E assim, a gente percebe também essa diferença. Os profissionais que estão visando, não, eu quero essa carreira porque isso aqui dá dinheiro. Eu não estou aqui perguntando, não, eu vou fazer isso porque isso faz sentido. Porque eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Porque eu vou deixar ali, pelo menos uma família mais feliz, porque eu tive participando num determinado momento, porque eu fiz parte disso. Então aqui fica todos esses detalhes de qual é o perfil para se tornar um médico de sucesso. E se você não tem todas essas características, se não nasceram com você, você pode ter a resiliência, a persistência e treinar para que você possa, sim, adquirir isso no decorrer da sua formação, no decorrer da sua vida profissional. Não é isso, doutor Luiz? Concordo plenamente. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua atuação profissional e aí por tantas vidas que você ajuda e ajudou a acrescentar nesse mundo, né? Gratidão é minha. Obrigada, doutor.